canal Abelhas de Bioma Caatinga, sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal, sou criador de abelhas, Jornal do ABC número 139, falar de flores e aproveitar o período que está chovendo aqui no semiárido nordestino em parte. As chuvas são pontuais, elas são localizadas. Falando, o pessoal questionou muito, gente, flores depende muito, mas vamos pensar. As abelhas, melhor, os organismos eles são adaptados em cada local onde eles vivem. O homem desloca. Isso não é uma coisa nova, isso é milenar. Eu acho que tem aí pelo menos no baixo, tratando uns 40 mil anos que o homem, 40 mil anos, trata disso. Que a nossa espécie vem tentando domesticar, tentando transferir de um local para outro aquilo que é mais interessante, porque o homem tem essa capacidade. O homem é o único ser vivo também que causa impactos ambientais. Eu só interessante, na década de 1990 eu li um documento em inglês, um documento bem extenso, não era nem um artigo, era mais do que um artigo, de um ecologista, um biólogo ecologista, sobrenome Loveley. Esse Loveley, L-O-V-E-L-Y. Ele dizia o seguinte: não tem desastre natural. Não tem desastre natural. Afirmação dele. Se você achar que tem, aí conteste. Mas é um documento, era aceitável e muito conceituado. Os desastres são o homem que faz. Então, o desastre, eles são de diferentes tipos. Tem desastre que é, por exemplo, no passado a Terra passou por vários processos, mudanças, glaciações. Nós estamos aí num período que pode se melhorar um pouco, só no ano de 2060, por conta da agressividade que o homem tem praticado. E a questão das flores, as abelhas, a gente sabe que são os melhores polinizadores. Os polinizadores são um grupo de animais muito grande que visita flores, que retira das flores. É só um grupo de plantas que tem flores. As plantas são 4 grupos, só as angiospermas, nem todas possuem flores, nem todas se propagam, têm reprodução sexuada, e vão depender desses seres, desses outros seres. Eles têm um processo isso é chamado mutualismo, uma relação ecológica na qual não pode separar um organismo do outro, que mata, destrói. Então, cada ambiente da Terra que tem esses tipos de plantas tem os seus tipos de polinizadores. O local pode ser um especificamente, mas normalmente as abelhas visitam muitas flores. Me causa estranheza e eu vou tratar aqui como pessoas infantilizadas, pessoas que não cresceram em tamanho, cresceram só em porte, tamanho físico, mas não cresceram aqui. Veja bem, existem duas abelhas que eu vou dizer que são basicamente duas abelhas no mundo, duas espécies, que elas são interessantes para todos os tipos de flores, para as monoculturas. E o que é que o Brasil prisma desde muito tempo? Vamos pensar lá, logo no início da colonização, a cana-de-açúcar, que é um tipo de vegetal que não depende de polinizadores, entendam. Mas se a gente for pensar a cultura da soja, do milho, do trigo, do arroz, em tantos outros cítricos, e dentro disso a gente vê os problemas. Aqui não vai dar para polinizar isso. Aí o pessoal questiona por que não dá para polinizar com abelhas nativas, só com um tipo. Vou citar já. Porque as abelhas nativas, as colônias são muito pequenas. O número de indivíduos por colônia é pequeno, reduzido, que é da dinâmica, é da biologia desses animais. O Brasil tem catalogado cerca de 270 abelhas, que tem algumas que não vivem só no Brasil. É isso que está. As 269, se não foge animais catalogado. O pessoal diz 300 e tanto, 400 e tanto. Não, isso é a quantidade que tem no Brasil. O mundo todo tem abelhas produtoras de mel, não chega a 500 espécies. O mundo todo tem 20 mil espécies de abelhas catalogadas, só que a maioria são abelhas, uma parte deles sociais, mas principalmente as solitárias. São abelhas polinizadoras, são extremamente importantes. Aqui eu estou no bioma Caatinga, no ambiente Caatinga, claro que tem vários ecossistemas que também muita gente não domina, não sabe absolutamente nada. Então, vou pegar algumas plantas como referência. Se a gente pegar, por exemplo, o embuzeiro, que é o principal polinizador, basicamente todas as abelhas visitam. O principal polinizador do embuzeiro é a abelha branca, que é uma frisiomelita. Se a gente pega outras plantas, como por exemplo, vou pegar a catingueira, que é outra planta, chamar só os nomes populares, não vou botar nomes, dessa vez não vou, aqui, que eu já coloquei em vídeos anteriores, nome científico das espécies. A catingueira,
Quem é o principal polinizador da catingueira? Da canafista, pegar 2 plantas da caatinga. O mamangava, o mamangá. A abelha M-social. Então, entenda, começa a entender essa questão, essa dinâmica. Se a gente pega as abelhas que produzem mel, como falei, são poucas, essas abelhas, elas visitam, no mínimo, em cada local onde elas vivem, em cada ecossistema, elas têm pelo menos 100 plantas que elas podem visitar. E visitam até mais, plantas exóticas. Como eu já filmei a abelha em várias tipos de plantas, a mandaçaia da caatinga, eu vou citar que é a abelha que eu crio, que tem maior quantidade. Laranja, limão, acerola, manga, vamos citando. Leocena, estou citando plantas que não estão longe daqui. Leocena, ninho indiano, tudo isso eu já citei. Outro dia o cara veio para tentar me implicar e eu fiquei só rindo. Quando eu vejo que a coisa, eu sei qual é a provocação, eu tiro de letras, eu começo a rir. Dizendo que a abelha, que eu fui um vídeo falando que o framboyão praticamente só tem beleza, mas não serve de nada. É algo que só é enfeite. E dizendo, mostrando lá uma abelhinha, não sei o que. A abelha, quando ela vai no framboyão ou algumas outras plantas, é porque ela está passando fome. Inclusive no próprio indiano é porque a coisa não está muito boa. Mas é o que tem dentro das cidades. Então é uma monocultura no caso de arborização. E entendendo, você precisa se preocupar que tem uma frescalhada aqui local. Frescalhada, tá? Frescalhada é frescura, é uma coisa que é fresca, é fria. Que nos congressos dava até raiva porque ficava só aquela questão toda. Amor agarradinho. Amor agarradinho, as abelhas que visitam com maior frequência são as apis. E as abelhas trigona, do gênero trigona, escapta trigona. E aí é onde eu vou falar. Por exemplo, a gente pensa, quando pensa na monocultura, a gente pensa em algo, capitalização, comercial, ou seja, algo muito grande, isso é fato. Quem são as abelhas, os grandes polinizadores? Os principais. Uma abelha nativa, que é a abelha mais resistente, precisa até ser estudada. É estudada, mas pouco, quase nada. O arapuá, Trigona spinaps, que arapuá é só um nome. É só o nome do tupi-guarani, que tem lá as suas definições. E as africanizadas. Essas abelhas, por excelência, elas são capitalistas. Elas servem ao agronegócio, elas servem a esse determinado tipo de coisa. Claro, o pessoal bota veneno. Por exemplo, na plantação de cebola, você não vai na plantação de cebola, a maioria das abelhas não visita. Mas se você tiver arapuá dentro da plantação, vai facilitar muito a tua vida, principalmente se o objetivo é, vamos pensar, coletar sementes, ter produção de sementes, fazer um banco de sementes para vender, porque é caro. Então, comece a entender que dentro de cada local que você está, não precisa, eu vejo muito, e vejo até canais, e o pessoal, isso é chamado também, você está fazendo uma coisa errada, você está introduzindo organismos vivos em outro ambiente. A gente já está com esse problema sério. Eu estou devendo um vídeo, que eu não estou, o tempo é pouco, para mostrar 3 plantas aqui que estão invasoras, mas invasora mesmo que já é detectada. No indiano, que ela já perdeu o controle, já está no mato. Algaroba eu fiz, eu vou só aqui dentro de Petrolina, porque eu fiz um vídeo mais recentemente fora, em Morelândia, dentro do município de Morelândia, e mostrar a Leocena. Inclusive a Leocena, eu vou tentar falar com o pessoal da Universidade Federal do Vale de São Francisco, ver se os pesquisadores lá me mostram, passa o contato para visitar, um tipo de coleóptero que veio junto com a semente que as pessoas importaram, vamos entender isso, importaram da América Central, e esse coleóptero ele é terrível porque ele perdeu-se o controle, ele está atacando as sementes de muitas nossas leguminosas. Sabemos que a Leucena é uma grande forrageira que serve para animais, principalmente pequenos, caprinos ovinos. Isso não pode negar os fatos são os fatos, tem que tratar os fatos como eles são. Produzem muito, provavelmente pólen, também néctar, para as abelhas é excelente, não resta dúvida, mas é uma planta de longe que introduzimos no nosso ambiente, perdeu o controle, ela já ganhou a caatinga, ela já está em todos os ambientes, basicamente, e é prejuízo porque ela não tem, vamos pensar, controladores, ela certamente não tem predadores, não tem parasitas, não tem o grupo de organismos vivos que controla, aqueles que fazem as relações ecológicas, vocês conhecem nos meus vídeos. Então entendam, você está criando abelha, vamos pensar só por biomas. Claro que o bioma você não dá para pegar como aspecto só bioma, mas vou citar para ficar mais simples. Se você está vamos imaginar o pessoal do sul do Brasil, se você está no Pampa, ou na Mata Atlântica, que ainda tem parte, ou Cerrado, que só tem Cerrado até o Paraná,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul não tem cerrado, tem serras, que é outra coisa. Chega até o Paraná, ainda tem cerrado no Brasil. Cerrado está em vários estados, é um dos biomas. Eu falei aí 3 biomas, sul do Brasil, mas pertence também ao sudeste. Esses biomas, cada um, seja o Pampa, seja o Cerrado, seja a Mata Atlântica, que também chega até aqui o Nordeste, claro, litoral, cada bioma desse tem plantas que as suas abelhas, você tem térmica daí, você não está importando, não está introduzindo a abelha, que é crime ambiental, elas têm pelo menos 100 plantas por baixo, 100 plantas que elas visitam, que serve de alimento, o pessoal tem chamado pasto apícola, pasto meliponícola. Na verdade, são plantas que fornecem alimento para as abelhas, no mínimo. Se você vai para o Pantanal, que lá tem outras abelhas também, vai para a Amazônia, vai ter mais plantas, porque lá tem a maior biodiversidade do planeta. Se vem para a Caatinga, que é onde eu estou, também existe. Então não preciso me preocupar, eu não me preocupo, até agora eu só plantei plantas nativas. A planta exótica que eu tenho é só uma laranjeira, uma laranja. E as plantas exóticas que eu plantei, que foi o indiano só, eu destruí. Posso sim, eu tenho uma área, tenho uma proposta de fazer algumas coisas. Posso até ter algumas plantas. Eu pensei até em plantar num local o eucalipto, mas o eucalipto só para tirar aquela, tipo uma casca, a folha que ele solta, para utilizar no fumegador. Como já tem nas propriedades onde eu visito, onde tem um apiário, eu não vou fazer porque a combustão, o combustível, que vai depender da combustão do fumegador, para usar para as aves, da folha e da casca do eucalipto tem um cheiro agradável. Então vai deixar odores mais agradáveis no mel. Claro que a gente tem que ter cuidado, não pode colocar muito. Diferente de muita gente que bota bosta de gado, bosta de equinos, etc. no fumegador. Então, só dizendo para você não precisa se preocupar em exportar, importar e nem aqueles também exportar. As pessoas perguntam, arruma semente? Eu digo, rapaz, se você tiver alguém que pegue aqui comigo, que se levar, se der problema, aí dane-se, diga, uma sabedoria popular. Se tiver pessoas para pegar esse semente, eu posso coletar. Agora, eu não vou estar mandando semente para aí, não. Eu não estou porque eu acho que também é desnecessário. Eu vou mandar a Jurema Preta para o Rio de Janeiro. Eu vou mandar a Jurema Preta para São Paulo, semente. Eu vou mandar marmeleiro para aí. Não. Aí já tem as plantas. As abelhas daí elas são adaptadas às plantas que tem aí nessas regiões, nesses locais. Então fique bem claro que se você quer criar abelha, quer ter sucesso, inclusive o mel das nossas abelhas, quanto mais na monocultura, vamos pensar, eu falei lá da soja, do milho, do arroz, do trigo, entre outros, não é legal o mel dessas plantas. É até palatável, etc. Mas o mel mais, em termos de nutricional, mais rico, é aquele mel que ele é polifloral, ou seja, que as abelhas visitaram uma biodiversidade vegetal, ou seja, que visitaram muitas plantas. E as nossas abelhas fazem muito bem isso. Você pensa em qualquer abelha, claro que elas têm preferência por determinados tipos de plantas, é óbvio. Fique bem claro para vocês. E não faça esse tipo de coisa que está fazendo aí, que isso é um desserviço. A maioria dos blogueiros, a maioria dos canais estão cometendo desequilíbrios ambientais. Terrível, isso não tem recuperação, isso não tem retorno. Isso só piora, só acelera mais os problemas ambientais. Eu espero que tenham entendido o que eu digo. E só assim, só um termo de conclusão. A planta ela vai depender da quantidade. Tem planta que por irrigação vai bem, outras não. Ela vai depender da questão da chuva. Eu falava no vídeo anterior a questão do cipó-uva, que 2 anos anteriores não produziu mel, esse ano está produzindo. Falava do marmeleiro também, nos 2 anos, inclusive esse ano, 3 anos, na verdade, não produziu mel. Tem o bredo, que o pessoal também chama vassourinha de bilotas, ou pelotas, uns nomes populares, que também na Serra do Araripe e outros chapadões, ela não produziu, porque na época da chuva não choveu o suficiente. Umas é porque choveu demais, choveu de maneira não regular, não como normal, ou seja, fugiu o padrão. E isso atrapalha a questão da produção de néctar. Então fique bem claro para todos. Espero que vocês entendam e vocês prismem pelo equilíbrio das coisas, que tenha equilíbrio em tudo que vocês fazem, porque a questão de abelha no Brasil é uma questão séria, muito séria mesmo. E obrigado por assistir o canal e ver os nossos vídeos.